e assento aqui na mesa junto conosco. Com a palavra, o senhor Cláudio Damasceno, por 15 minutos. Tem a palavra, Vossa Senhoria. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente da comissão, deputado Júlio Delgado, do deputado Wellington Roberto, relator da comissão especial, todos os parlamentares, as entidades aqui presentes, auditores fiscais de todo o país e servidores da Receita Federal que estão, nesse momento, presentes nesse plenário. Quando iniciamos a campanha salarial, os auditores fiscais ocupavam a 24ª posição num ranking com os fiscos estaduais, e hoje, isso em março do ano passado, e hoje já estamos na 27ª posição. Uma casa apenas à frente, somos o penúltimo colocado nesse ranking. Penúltimo colocado em remuneração em comparação com os fiscos estaduais. A falta de uma política remuneratória adequada, além da ausência de garantias e prerrogativas para o exercício do cargo, necessárias para o correto e autônomo exercício das atribuições, traduzem uma situação outrora impensável, mas cada dia mais real. A migração de auditores fiscais para outros cargos mais bem remunerados, não só para os fiscos estaduais e municipais, mas também para outros poderes, judiciário e legislativo. Quem perde com isso? A Receita Federal, porque deixa de selecionar os melhores quadros, e a própria sociedade brasileira. Um exemplo bem prático, em 2010, o concurso não preencheu o número total de vagas para o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Justamente pelos problemas citados anteriormente, mas também por conta da complexidade e das particularidades do cargo de auditor fiscal. Quando o auditor fiscal assume o seu cargo, geralmente ele vai desempenhar suas funções nas unidades fronteiriças, longe dos grandes centros. E lá, muitas vezes, está sozinho, porque ao combater o tráfico de drogas, ao combater o controle, ao combater o contrabando e o descaminho, muitas vezes estamos sós nessas unidades da Receita Federal. E aí, muitos auditores ou concursados preferem assumir outros cargos do que o cargo de auditor fiscal. E muitos auditores hoje, até com anos de casa, já estão saindo da Receita Federal porque não têm condições para exercer, muitas vezes, as suas atribuições. Gente, vou pedir licença para o pessoal. Deixa o orador, o pessoal não fica manifestando atrás dele, porque fica incomodando até o próprio orador a fazer uso da palavra. Se afasta um pouco. É uma questão de respeito ao orador e das categorias de cada um de vocês. É uma coisa incomodada. Pelo menos fique um pouco atrás, no fundo, cheguei para o lado, porque é uma coisa que daqui a pouco vocês estão na tribuna junto com o orador ali, já está quase subindo em cima dele. Tem a palavra, Vossa Senhoria. Até mesmo quando lotado em unidades maiores, como por exemplo São Paulo e Brasília, o auditor fiscal, assim que assume a sua função, ele já é responsável por situações que auditores de longo tempo na casa têm que enfrentar com a responsabilidade nos processos administrativos e na tomada de decisão. E é justamente nesse cenário que se insere o projeto de lei 5864, de 2016. Iniciamos a campanha salarial em março do ano passado, com dois objetivos bastante claros. Uma recomposição salarial que nos desse novamente a referência que outrora tínhamos como um dos cargos mais atraentes do Serviço Público Federal, e o estabelecimento de garantias e prerrogativas que nos desse tranquilidade para o exercício das nossas funções, valorizando a própria Receita Federal. Após várias propostas apresentadas e recusadas pela nossa categoria, finalmente, em março desse ano, depois de muita luta, o governo apresentou uma proposta que contemplava alguns dos anseios dos auditores fiscais. Na parte remuneratória, a proposta altera a forma de remuneração do subsídio para vencimento básico e cria uma parcela variável que, a exemplo dos fiscos estaduais, representa um contrato de risco, na medida que está sujeita ao atendimento de índices de eficiência do próprio órgão, entre eles aumento de arrecadação estabelecidos pelo governo federal. O que significa dizer que o bônus pode até ser zero futuramente, se os índices não forem alcançados.
Essa sistemática, adotada largamente pelos fiscos estaduais, é bom lembrar que 21 dos 27 fiscos estaduais são remunerados por vencimento básico e uma parcela variável, já foi, inclusive, adotada pela Receita Federal na década de 90. Essa nova forma de remuneração, embora traga consigo algumas perdas, como, por exemplo, o fim do subsídio conquistado em 2008 e a perda da paridade, não contemplada no acordo assinado, mas objeto de emenda do Científico Nacional apresentada ao relator da comissão especial, foi aprovada pelas duas maiores assembleias realizadas pelo nosso sindicato em março desse ano, uma com 10 mil filiados, outra com 9 mil. Além da pauta remuneratória, a proposta também trouxe questões fundamentais para os auditores fiscais, como as garantias e prerrogativas para o exercício das nossas funções. E aqui também cumpre registrar que não há inovação, posto que isso foi oferecido da mesma maneira aos advogados da União no seu acordo salarial, aprovado por essa mesma casa, em junho desse ano, e para os delegados da Polícia Federal em 2014. Muito se tem falado que o PL 5864 estaria, na verdade, criando superfiscais na Receita Federal. Isso não resiste a uma rápida análise das garantias e prerrogativas dispostas no texto. Os auditores fiscais são e continuarão vinculados à legislação tributária. O que o PL traz é a liberdade de convencimento, para que os auditores possam formar sua convicção diante das leis e dos atos normativos, sem sofrer pressões internas por esse ou aquele entendimento, de acordo com a vontade de seus superiores, no exame de determinada matéria. Isso é fundamental para o exercício da nossa função de forma transparente e autônoma, em benefício da própria sociedade brasileira. E se observarmos com atenção todas as prerrogativas e garantias presentes no PL 5864, têm esse mesmo objetivo. Não vou falar sobre todas elas, até porque o tempo não me permite. Depois de assinado o acordo, os auditores retomaram as suas atividades normalmente, aguardando que o governo cumprisse com a sua parte e enviasse o projeto de lei para cá, para essa casa. Até porque o acordo previu reajuste de 5,5% a partir de agosto desse ano, mesmo percentual que foi oferecido para as demais carreiras. E depois de 3 meses de espera, não restou outra alternativa que não retomarmos a mobilização em julho, já que o atual governo não tinha ainda, mesmo depois de diversas análises, enviado o projeto de lei. Finalmente, no final de julho, o texto chega nessa casa, através de projeto de lei sem urgência e com algumas modificações em relação aos termos de acordos assinados por nós e pelo governo, como a ausência de 2 prerrogativas fundamentais e da regulamentação da precedência constitucional. Já estamos amargando um prejuízo financeiro desde agosto referente aos 5,5%. Então, chegamos a essa audiência pública, a qual estava marcada para o mês de setembro, e que, na oportunidade, nos foi dito que teríamos acesso a um relatório prévio para que as entidades pudessem já fazer o seu juízo de valor em relação a esse relatório. O relator já deu os seus motivos, mas a verdade é que hoje nós estamos falando no escuro. Estamos tendo apenas notícias sobre prováveis alterações, e é nesse ponto que eu gostaria de chegar. Porque, para nossa surpresa, sem esse relatório, temos notícia de que o projeto de lei será desfigurado para atender a diversos interesses, sejam de outros cargos, sejam de outros setores. Embora ciente de que essa casa e os parlamentares têm a prerrogativa de fazer ajustes aos projetos de lei e às medidas provisórias, a verdade é que em alguns temas, e mais especificamente, os temas organização de carreiras e reajustes salariais, são de iniciativa do Poder Executivo. Mas, aqui eu abro um parêntese, porque nós temos visto o discurso da vitimização. E esse discurso não pode colar nessa casa. Em relação aos colegas e às entidades representativas dos demais cargos da Receita Federal, demais cargos administrativos, é preciso lembrar um fato que está passando em branco aqui. A questão de que esses colegas assinaram um termo de acordo com o governo federal e, portanto, já estão recebendo os seus contra-cheques o resultado desse acordo salarial. Mais do que isso, é preciso lembrar que a origem do bônus de eficiência, ela resultou de um acordo salarial feito pelos auditores fiscais em 2012.
aos auditores fiscais é que o governo concedeu, naquele momento, a possibilidade de um bônus de eficiência. Somente aos auditores fiscais. E aí, nós vamos ter aqui o discurso da vitimização daqui a pouco, de que estamos querendo criar supers fiscais e esquecendo dos demais do outro cargo da Receita Federal, da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal. A verdade é que esses colegas estão também presentes no bônus. Foram incluídos no bônus de eficiência, e essa já é um motivo de valorização, já é um motivo, porque se observarmos as fontes das quais serão originados os recursos para o bônus de eficiência, notaremos que são duas fontes referentes à atuação direta do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Nada contra a valorização de quem quer que seja. Nada contra a que as categorias busquem aquilo que consideram legítimo, mas que isso não seja feito através da usurpação de algo que veio direto dos auditores fiscais. Vamos respeitar o orador. É fato que nesses 2 meses de tramitação, o relator, deputado Wellington Roberto, procurou ouvir todos os interessados e buscou a todo custo compor um acordo para sua rápida tramitação. Mas também é fato que o sindifisco participou de todas as reuniões e deixou claro que, nos termos propostos, não seria possível chegar a esse acordo. Significa, então, que os auditores são intransigentes? Não. Os auditores não são contra a valorização de quem quer que seja, e repiso, mas entendem que alterar um projeto de lei resultante de um acordo assinado com o governo, depois de um longo período de negociação, representa, na verdade, um descumprimento e um desrespeito à nossa categoria. Acordo vale para ambas as partes, e todo acordo deve ser cumprido. Não gostaria, evidentemente, mas vou ter que falar sobre esse assunto, porque eu serei sucedido por outra entidade que irá abordar alguns temas e eu não posso me calar em relação a alguns pontos. A Receita Federal hoje tem um conflito interno muito forte, a exemplo do que ocorre também em outros órgãos da administração federal. O conflito entre os cargos é explícito, fruto de muitos anos de omissão de vários governos e da própria administração da Receita Federal em relação à política de pessoal. Na falta de uma ação firme e de uma delimitação clara do papel e da importância de cada cargo, ao longo dos anos, foi-se criando uma rivalidade interna, sem qualquer razoabilidade. Depois de vários anos, finalmente o governo decidiu, com o PL 5864, encaminhar uma solução, ainda que não definitiva, a exemplo do que foi feito em 2014 na Polícia Federal, com a edição da MP 657, transformada na Lei 13.047 de 2014. Lá, com a edição da lei, não há mais dúvidas quanto ao papel de cada cargo, com o reconhecimento da autoridade do órgão, no caso, o delegado da Polícia Federal, e algumas de suas atribuições. O PL 5864, senhores parlamentares, estabelece a mesma coisa na Receita Federal, reconhecendo de forma clara a autoridade do órgão, nesse caso, o auditor fiscal da Receita Federal, e estabelecendo o papel dos demais setores administrativos, em conformidade com o já exposto na Constituição e em diversos diplomas legais e infralegais. Aliás, sobre a questão da autoridade do órgão, importante mencionar que nos autos da ADIM 4616, a própria entidade representativa reconhece em sua defesa que o cargo de analista tributário permanece com a natureza de auxiliar do cargo de auditor fiscal, conforme aqui já demonstrado pelo colega Kleber Cabral, presidente da Unafisco Associação. A prosperar o entendimento, que nós tomamos conhecimento na semana passada, de que, muito provavelmente, teremos a desfiguração do Conselho de Autoridade, atribuindo a 2 cargos, a Receita Federal será o único cargo no Executivo, a Receita Federal será a única instituição no Executivo Federal que terá 2 autoridades, sendo que uma delas será uma autoridade de apoio, de natureza acessória e preparatória. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Diante de tudo isso, e já sabedor que meu tempo já está se esgotando, resta trazer aqui um relato sobre a Receita Federal atualmente. O órgão responsável por 98% da arrecadação federal
e por 66% da arrecadação total de tributos no país, está há quase 1 ano e meio em marcha lenta, resultado da mobilização e da desmotivação dos auditores em razão do descaso e da leniência do governo federal com o acordo assinado. Isso traz um reflexo imediato e doloroso, não só para a União, que vem tendo recordes negativos de arrecadação, mas para os governos estaduais e municipais, na medida que o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que recebe transferências constitucionais sobre o montante arrecadado de IPI e IR, a cada mês, novas reduções nesses repasses estão acontecendo, agravando a crise fiscal não só para a União, mas para estados e municípios. A queda no FM foi de 10,20% nesse primeiro semestre desse ano em comparação com o ano passado. A queda no Fundo de Participação dos Estados foi de 10,15% no mesmo período. Embora a administração da Receita insista em dizer que essa queda é fruto tão somente da crise econômica, a verdade é que o movimento dos auditores fiscais, que gostariam de estar nesse momento contribuindo com o ajuste fiscal que tanto penaliza a sociedade, está sim trazendo reflexos para o agravamento da crise. Os auditores fiscais, repetimos, não são contra a valorização de outros cargos e carreiras. Cada entidade representativa fez a sua negociação junto ao governo e, portanto, o PL 5864 de 2016 reflete o resultado dessa negociação. Mas os auditores fiscais não se furtarão a lutar com todas as forças contra mais uma tentativa de burla ao princípio do concurso público e a ações que visem não só uma ascensão funcional disfarçada, mas um ataque direto às suas atribuições. Por isso, mais uma vez, e encerrando, solicitamos aos senhores parlamentares que atentem para a gravidade do que está ocorrendo na Receita Federal atualmente. Contamos com o apoio dos senhores para que o PL 5864 de 2016 seja mantido conforme acordo assinado em março desse ano e que possamos rapidamente resolver essa questão no Congresso Nacional, a fim de que a Receita Federal volte à normalidade e possa atuar decisivamente no ajuste fiscal. Obrigado a todos e até a próxima. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor Cláudio. Senhor presidente. Não vão manifestar, deixa que é isso. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor Cláudio.